Sim, eu encontrei com Jesus no aeroporto e nunca mais fui a mesma depois desse encontro. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes dessa história emocionante e eu acredito que nada é por acaso. Se isso aconteceu comigo e se você tá aqui me ouvindo, é porque parte dessa história também vai ser importante pra você. Então fica até o final do vídeo. Se você não tá inscrito nesse canal, já aproveita, se inscreva, deixa seu like para que o YouTube possa entregar esse vídeo para muitas e muitas e muitas mais pessoas que estejam precisando desse conteúdo. Tá bom? Bora lá! Antes de começar, se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Yessa Comero, eu sou nutricionista e terapeuta, eu sou especialista em emagrecimento sem dieta, mas hoje esse vídeo não será sobre isso, tá bom? Você pode assistir outros vídeos. Esse vídeo vai ser sobre o meu encontro com Jesus no aeroporto. E eu vou te contar detalhadamente como foi para você entender o contexto do que aconteceu e sentir a presença de Jesus ali na minha frente, tá? Bora lá. Na minha família, eu e minha irmã, né? Somos duas irmãs. A minha irmã é mais nova do que eu e casou e mora na Espanha. Trabalha na Espanha, tem a vida dela na Espanha. No ano de 2022, foi outubro de 2022, ela teve a ideia de falar assim, olha, venham comemorar os meus 30 anos aqui, vem a família toda pra Espanha pra gente poder, né, comemorar isso daí junto. Feito isso, nós nos organizamos. Eu, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. O meu marido naquela data estava com a mãe super enferma, até com risco de vida. Então, quando nós compramos essas passagens com bastante antecedência, ele não se sentiu seguro e falou assim, amor, deixa vocês irem, né? Não tem como adiar, é o aniversário da sua irmã. E eu vou ficar com a mamãe. Caso ela venha melhorar, eu vou tentar a melhor passagem que eu conseguir nessa data. Então, nesse contexto, ele ficou para trás. Graças a Deus, no decorrer do caminhar ali, a mãe dele melhorou e ele comprou passagem, mas os nossos voos já estavam muito caros, não estava encontrando. E ele foi por uma outra rota, mas para estar lá com a gente o tempo todo. Por que eu tô te contando isso? Você vai entender no final dessa história. Pensa bem. E a viagem foi maravilhosa, foi incrível, foi muito divertida e chegou a hora de voltar. Imagina você voltando de viagem, 10 dias depois fora de casa, todo dia com passeio, andando muito, com duas crianças. Na época minha filha tinha 1 aninho e pouco, meu filho devia ter o quê? 5 para 6 anos. Então assim, estávamos todos muito cansados, aquele monte de mala de viagem internacional, né? Aquele contexto. E aí no voo de volta, nós teríamos que sair da Espanha, ir para a Alemanha, parar para São Paulo, Vitória e depois Colatina. Só que o ponto foi que o voo da Alemanha teve um atraso de aproximadamente 2 a 3 horas que fez a gente ter certeza que perderia o voo São Paulo-Vitória. Dito e feito. E imagina a cena, gente. Eu com 2 crianças, por mais que meus pais estivessem juntos, quando chegava à noite, na hora de dormir era colo de mãe, numa passagem econômica, não dormia nada, né? Chega aqui virada. Minha filha cansada, ficou o quê? Ficou com febre, aquele caos. E obviamente não fomos só nós que perdemos o voo, foi o avião inteiro. E nisso que o avião inteiro perdeu o voo, a maioria das pessoas ali também tinham suas conexões. Então o guichê do aeroporto estava lotado de gente estressada, reclamando e eu com a bebê febril no colo, tentando resolver a situação. Como eu tinha uma bebê, eu tinha prioridade e fui mais à frente da fila para tentar resolver o que poderia ser feito. Isso devia ser aproximadamente umas 6 e pouco da manhã, 6, quase 7 horas da manhã. E eu conversando com a mulher do guichê, falei assim, olha só, qual o próximo voo para Vitória? Ela falou assim, nossa, só 5h30 da tarde. Isso, Guarulhos, aeroporto internacional. Falei, meu Deus, tá dando 7 horas da manhã, como é que eu vou ficar aqui o dia inteiro em São Paulo fazendo o quê? Com as crianças muito cansadas, gente, aquele caos de aeroporto. Eu perguntei o seguinte, tá, mas e em Congonhas? Tem outra opção de voo? Falei assim, tem sim. Tem um agora que vai sair como se fosse assim, 9 horas, o embarque fecha 8h30 e tudo mais. Olhei e falei, dá tempo, né? Tudo bem que Guarulhos para Congonhas, para quem não sabe, é quase 1 hora, mas dependendo do horário, pode ser muito maior ou até um pouquinho menor. Olhei pro meu pai, que era quem estava comigo, falei, pai, e aí? Você topa o desafio? Arriscar ele? Topo. Então tá bom. E a mulher avisou o seguinte, olha só, se você perder esse voo de Congonhas, eu não consigo relocar você para um outro voo e aí vai ser pago. E mesmo pagando, o próximo voo será 5h30 da tarde. Eu falei, Senhor Deus, você imagina ter que comprar uma passagem, não só uma, né? 5. Eu, meu pai, minha mãe e 2 crianças, com todas aquelas malas, seria assim, a fortuna.
e fora ficar com todo esse estresse, mas a gente topou o desafio. Beleza. Entramos no Uber, meu pai foi em Uber com todas as malas, eu em outro Uber com a Isa, piquititica no colo, meu filho dormindo, minha mãe também dormiu. E, gente, eu esqueci que nesse horário é um horário de pico em São Paulo. Esse horário era que as pessoas estão saindo para os seus trabalhos. E nesse momento ainda começou, para piorar a situação, a chuviscar. O tempo fechou. Gente, aquele trânsito parou, mas parou de uma maneira que eu falei, Senhor, o que nós vamos fazer agora para poder andar, né? E eu sempre aqui nos stories, no Instagram, inclusive meu Instagram é @iessa_comério, para você poder me seguir. E eu falei assim, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu comecei a fazer meus stories e tal. Eu só tirei uma foto para colocar nos stories do Instagram. Assim, Jesus, abre os caminhos, pelo amor de Deus. Eu não coloquei aquilo ali de maneira tão intencional, assim. É porque é a minha maneira de falar, de estar conectada o tempo todo com Deus, com Jesus. E eu coloquei isso, postei. Eu coloquei assim, ó, orem por nós. E esqueci. E, gente, os carros começaram a abrir caminho. O chuvisco foi passando, o trânsito começou a fluir. Assim, milagrosamente ele começou a abrir e eu comecei a perceber que ia dar tempo, porque eu já tinha também desistido dessa opção. E o trânsito começou a fluir e eu só observando aquilo ali e rapidamente nós chegamos em Congonhas. Porém, foi rápido da onde eu estava. Para fechar o embarque do voo, faltavam 5 minutos. E eu pensei, gente, não vai dar tempo, por quê? Como é que eu vou despachar todas essas malas aqui embaixo, né? Porque o check-in da Latam é em Congonhas aqui embaixo, mas o embarque é lá em cima. Falei, com essas crianças, me chorando, aquela confusão toda, eu falei, não vai dar tempo. Eu falei, pai, olha só, faz o seguinte, vai tirando as malas do carro, eu vou correndo na frente pra ver se eu acho alguém pra explicar a nossa situação, o contexto, pra ver se segura esse voo pra poder esperar a gente. E ele falou, tudo bem. Saí correndo, minha mãe veio com a Isa no colo, o Enzo do meu lado, e a primeira pessoa que parou na minha frente quando eu cheguei no guichê da Latam, eu já comecei a despejar, né? Porque eu pensei o seguinte, eu tenho 5 minutos, logo eu tenho que explicar toda a história em menos de 1 minuto, para dar tempo das outras coisas acontecerem. Gente, o homem parou na minha frente, eu despejei. Olha só, despejei em cima dele. Ele me olhou numa calma, numa tranquilidade. Eu falei, ai meu Deus, só pode ser sonso, não é possível. Porque eu dava pra ver meu comportamento, né, que era de desespero. Que ele tinha uma calma que era diferente. Não era de sonsice, não, era de paz. E ele olhou pra mim, bem nos meus olhos, e falou assim, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu estarei com você até o final. E pegou o crachá dele e fez assim, ó, meu nome é Jesus. Gente, quando aquele homem fala que o nome dele é Jesus e que ele tá comigo até o final, minha mãe vem chegando e ela mais emotiva, ela já começa a chorar. Porque não era só um nome, não era só uma coincidência, era o que nós estávamos sentindo naquele momento. Era uma paz absurda. Aí eu fiquei meio assim, né, estatalástica, mas logo passou e eu falei, não, peraí, tudo bem, né? Mas vai fechar o check-in, vai fechar o embarque. Eu falei, ok, mas nós tipo assim, né, acelera. Ele olhou pra mim de novo, no fundo dos meus olhos e disse, vai dar tudo certo, eu tô com você até o final. Confia em mim, meu nome é Jesus. Ai, gente, aí eu não tive nem mais como acelerar o moço, porque eu fiquei constrangida pela tranquilidade dele. E ele perguntou, cadê as malas? Meu pai tava chegando com as malas, eu tá aqui. Ele chamou mais 2 pessoas e falou, calma, vai dar certo. E pegou todas as malas e outros 2, todo mundo etiquetando, tá. E eu só observando que eu tive que passar ainda no detector de metais, tirar às vezes um calçado, um relógio, esse celular. E ele fala, vai dar certo. Gente, de repente aquelas malas foram etiquetadas muito rapidamente. E eu, pra ser muito sincera, eu não lembro como eu cheguei lá em cima. Eu sei, obviamente, que eu passei pelo detector de metais, mas assim, foi tudo tão rápido e ao mesmo tempo tão tranquilo que eu não consigo ter memória desse tipo de coisa. Se eu passei, como é que foi? Eu não tenho essa memória. E ainda deu tempo de comprar pão de queijo. E aí, voltamos para Vitória, para depois ir para Colatina, naquela paz, naquela sensação de, gente, a gente encontrou com Jesus, a gente comentando entre a gente, sabe? Feliz. E tudo bem. Agora, escuta sobre o encontro com meu marido. Meu marido chegou talvez no mesmo dia à noite, não tenho certeza. E a gente falando, eu falei assim, amor, você perdeu. Você devia ter vindo no mesmo voo que a gente, porque nós encontramos com Jesus. Só que assim, ele não estava assimilando bem a história, entendendo o que estava acontecendo e por quê. Ele estava preocupado. Ele esqueceu o passaporte dele com euros dentro
do transporte, do Uber. E a pessoa ligou pra ele porque ele deixou a identificação dele no passaporte. E a pessoa foi honesta, né? De falar assim, olha, seu Ricardo, eu tô aqui com o seu passaporte e tudo mais. Só que não deu tempo dela entregar pra ele. E aí ele foi e falou que, olha, eu vou te passar meu endereço, você vai mandar pra cá, eu transfiro o dinheiro pra você colocar no Sedex e eu poder receber. E aí é que assim, né? Será que vai chegar? Será que vai chegar tudo e tudo mais? Você acredita que chegou no Sedex logo um pouco tempo depois o passaporte com os euros, mas com um post-it em formato de coração rosa, escrito Jesus te ama? Quando aquilo chegou, que ele abriu, sabe o que a gente sentiu? Que não foi só, esquecer o passaporte. Era preciso acontecer isso para que Jesus pudesse falar o seguinte: eu estava cuidando de vocês, mas eu também estava cuidando dele. Gente, sentir a presença de Jesus, um encontro como esse, inesperado, com essa paz, que eu espero que nesse momento você esteja sentindo aí na sua casa, é algo assim que não dá mais para ser a mesma pessoa. E foi a partir desse encontro, que foi em outubro, a data do aniversário da minha irmã, outubro para novembro, já ela faz aniversário dia 31 de outubro, que começou a mudança na minha história. Em novembro, dezembro, mas desde é assunto para um outro vídeo, só dando um spoiler aqui, é a data que eu faço meu planejamento estratégico do ano seguinte, profissional, metas, trabalho, equipe, esse tipo de coisa, normal. E nesse contexto, quando eu fui fazer meu planejamento estratégico, por melhor cenário que eu projetasse, eu não sentia paz. Parecia que faltava alguma coisa. E eu resolvi perguntar para quem sabe de todas as coisas, algo que eu já tinha perguntado em todas as áreas da minha vida, mas não no meu profissional. Sabe por quê? Porque como eu trabalho, só ajudo as pessoas, eu só faço bem, eu só tô contribuindo, eu nunca perguntei pra Deus se era isso que ele queria que eu fizesse. E eu coloquei isso em xeque, em pergunta. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Quem o Senhor quer que eu seja? Quais são as pessoas que o Senhor quer que eu cuide? Eu falei, eu quero fazer um planejamento, mas que seja o seu planejamento e não o meu. E, gente, isso foi nos auges dos 37 anos de idade. Uma pessoa que já conhecia Deus, que já tinha 9 anos de batismo. Eu nunca tinha perguntado para Deus verdadeiramente se aquilo que eu estava fazendo na minha profissão, já tinha perguntado isso em outras áreas, era aquilo que era da vontade dele. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A partir dessa pergunta, e principalmente desse encontro, que muitas coisas começaram a acontecer. Dando um spoiler, eu encontrei com Jesus de novo no aeroporto e tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus dentro do avião. Gente, por que eu no aeroporto no avião? Não me pergunta, eu não sei isso ainda, tá? Mas comigo pelo menos foi assim. Que... deixa pro próximo vídeo, tá? Eu vou encerrando por aqui. Se você sentiu que esse vídeo fez diferença para você, que te trouxe paz e tranquilidade e principalmente que você deseja também ter um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, vou pedir para você curtir esse vídeo, deixar o seu like aqui, deixar o seu comentário. O que você sentiu desse testemunho? E claro, se inscrever no canal porque eu vou gravar a parte 2, o segundo encontro com Jesus também no aeroporto. Então vou deixar aqui o meu grande abraço, esse testemunho, desejando verdadeiramente que ele toque o coração de muitas e muitas e muitas pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!